Boa noite. Esse curso é um curso promovido pelas igrejas na Baixada Santista. E antes de iniciarmos, nós gostaríamos de pedir a você que está nos ouvindo para você curtir o vídeo e também seguir o canal e também ativar as notificações. Isso fará com que a palavra contribuirá para que a palavra alcance um número maior de pessoas. Também queremos dar as boas-vindas à lição 4, que é a lição que nós vamos apresentar hoje nesse curso. É um curso baseado no livro Fundamentos da Fé Cristã, volume 2. E através desse curso, nós então, com a equipe, estamos propondo oferecer e apresentar muitos itens, muitos assuntos importantes, assuntos relevantes, que constam nas Sagradas Escrituras e que são pontos importantes da fé cristã. E esperamos com isso contribuir muito para o seu desenvolvimento, contribuir muito para o seu aperfeiçoamento, aqueles que estão participando, aqueles também que vierem a assistir às aulas, possam receber um grande benefício através dessas explicações, explanações desses temas que constam na Bíblia. É muito importante, tudo isso para trazer o melhor que está nas Escrituras, o melhor que Deus tem mostrado nesses últimos dias a você que tem o interesse por receber, por aprimorar o seu conhecimento. Então nós vamos iniciar a aula 4, é a aula que fala sobre a palavra de Deus. São duas aulas que falam e abordam esse assunto, a palavra de Deus. Então essa quarta aula é a primeira aula e a quinta lição, quinta aula e lição, é a segunda aula sobre a palavra. Então são duas aulas que vão abordar a palavra, duas lições. A primeira lição sobre a palavra de Deus, ela tem como tema a própria palavra de Deus. É a lição 4. A lição 5, que é a segunda aula sobre a palavra, tem como tema a realidade da palavra. Então essas duas lições que serão abordadas, a 4 e a 5, elas abordarão o mesmo tema, que é a palavra, em duas aulas. Uma é a própria palavra de Deus e a outra é a realidade da palavra de Deus. Então que o Senhor seja gracioso, misericordioso e continue conduzindo todos os participantes, todos os ouvintes, a um manancial de águas, que é vasto, um manancial de águas vivas. O próprio Deus mostra que a boa terra onde os cristãos, o povo de Deus, aliás, o povo de Deus do Antigo Testamento foi introduzido na boa terra, era uma terra de fontes, de ribeiros e também de mananciais profundos. Então essa terra prometida por Deus, que o povo de Deus do Antigo Testamento foi introduzido nessa terra, e tudo isso tem uma conotação espiritual, tudo isso tem uma realidade espiritual com o povo de Deus do Novo Testamento, que são os filhos de Deus hoje, o povo de Deus hoje, na atualidade, e na conotação espiritual, Deus conduz aos pastos verdejantes, às águas de descanso, e a esse grande manancial de águas vivas. É vasto, é muito grande, e nós então esperamos que Deus esteja conduzindo você nesse curso. Nós queremos fazer agora continuar fazendo essa introdução antes de entrarmos na aula propriamente dita sobre a palavra de Deus, ou a própria palavra de Deus. Nós queremos fazer alguns apontamentos e que poderão ajudá-lo. Primeiramente, nós queremos mostrar que esse curso ele tem um perfil, ele tem um caráter de estudo.
Então, diferente de palestras, de sermões e de até pregações, né, onde o preletor ele apresenta um discurso, ele apresenta a palavra falada, proferida, né? Um estudo ele tem uma característica dos ouvintes ou dos participantes do curso estarem se desenvolvendo, estarem buscando a compreensão, buscando o entendimento, né, das palavras que são apresentadas, dos assuntos que são apresentados. Então, esse caráter de estudo é que se manifesta nesse curso que estamos propondo. Nós apresentamos, muitas vezes lendo o texto, e nós que temos experiência de escola, experiência acadêmica, quando nós ouvimos alguém lendo, né, então muitas vezes é cansativo nós prestarmos atenção, né, requer muita energia para concentração, para focar na apresentação, porque a palavra quando ela é lida, né, então ela não é tão fácil de assimilar. Nós conseguimos prestar atenção por algum tempo, depois facilmente nós cansamos. Então nós queremos mostrar para você que está nos assistindo, né, a importância de você se concentrar na apresentação, mesmo que esteja sendo lido o texto. Isso vai nos guardar numa linha para não nos afastarmos dos assuntos que são apresentados. Isso nos guardará na linha de apresentação do tema do livro Fundamentos da Fé Cristã, volume 2. Você poderá estar acompanhando com o seu livro, né? Então, esse é um primeiro ponto que queremos abordar hoje. O segundo ponto é um ponto que nós localizamos nesse outro livro. Talvez muitos de vocês já conheçam esse livro, tiveram conhecimento ou tiveram já um contato com esse livro. Esse livro, A Palavra e a Oração na Vida Cristã. Nós localizamos um texto nesse livro e queremos apresentar para você, porque é um texto também que fala desses assuntos que hoje nós estamos abordando. Na página 28 e 29 desse livro, ele vai falar sobre isso, né? Contatar a palavra de Deus de forma adequada. Então eu vou ler para vocês um pouco desse texto que está apresentando aqui, onde diz: a Bíblia é a palavra de Deus, soprada por ele aos seus servos. Entretanto, temos visto inúmeras interpretações, divisões, discussões acaloradas e barreiras entre o povo de Deus, porque muitos têm tomado as verdades bíblicas apenas como doutrinas, como argumentação teológica, né? Então ele começa a falar que nós estamos estudando, né, nós estamos aprendendo muitas verdades. Mas isso, no decorrer da história, também tem sido praticado por muitas pessoas. E qual é o resultado, né? Nós verificamos, e foi evidenciado, que trazem muitas discussões, muitos debates, né, sobre o conteúdo e as verdades que são apresentadas na Bíblia quando são estudadas. São tomadas como doutrinas, né? São tomadas como argumentação teológica. Aí ele continua: uma maneira adequada de contatar a palavra para evitar os conflitos de interpretação é usar corretamente nossa mente no espírito, que é um dos sentimentos que nós tivemos para contribuir com você que está nos assistindo, você que está fazendo este curso, participando do curso. Utilizar a mente posta no espírito é uma ferramenta importante no desenvolvimento desse curso. Como diz aqui, é usar corretamente nossa mente no espírito para compreender as escrituras, visto que a mente posta no espírito é vida e paz, de acordo com Romanos, capítulo 8, versículo 6, parte B. O apóstolo Paulo também disse aos coríntios: que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Isso mostra a importância da mente quando nós nos relacionamos com Deus, quando nós oramos a Deus. Então nós não oramos apenas com o espírito, nós oramos também com a mente. E ele diz: cantarei com o espírito,
mas também cantarei com a mente, de acordo com o texto em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 15. E esses versículos mostram a importância de usar a mente, porém submetida ao Espírito, pois quando assim o fazemos, conseguimos interpretar corretamente a palavra de Deus. Desse modo, somos supridos com a vida divina e ainda suprimos as pessoas ao nosso derredor, quando lhes falamos sobre o que lemos na Bíblia. Então é muito importante usar a mente ao estudar a palavra de Deus. Contudo, é a mente submetida ao Espírito, é a mente posta no Espírito para extrair e ganhar a vida que há na palavra de Deus. Então é nisso que nós queremos focar, né? Então nós estudamos não para aumentar nosso conhecimento apenas, não para nós entendermos mais a palavra de Deus, mas nós estudamos para nós conhecermos mais a Deus de uma maneira interior, subjetiva. Nós estudamos para nós recebermos a vida que há na palavra de Deus. Então nós precisamos aprender a usar nossa mente. É um treinamento, é um aperfeiçoamento, né? Vou continuar lendo aqui para vocês mais esse parágrafo. Quando usamos a mente sujeita ao Espírito, temos uma compreensão adequada da palavra de Deus. Precisamos ler com atenção. Então é muito importante prestar atenção, desenvolver essa capacidade de prestar atenção, desenvolver a capacidade de concentração e de foco na palavra de Deus, né? Desenvolver a capacidade de interpretar o que lemos, senão corremos o risco de entendê-la e recebê-la equivocadamente. Então esse é o nosso desejo, antes de iniciar a aula, é de falar um pouco sobre isso, sobre a importância da concentração, a importância de focar no momento em que estiver estudando, né? Voltando sempre ao Espírito, né? Colocando a mente no Espírito. Então, com isso, com essa ferramenta, você terá condições de ter um entendimento adequado, apropriado, equilibrado, né? Um entendimento bom da palavra de Deus. Então é isso que estamos propondo hoje na aula 4, que vai falar sobre a palavra de Deus. E é a lição que fala sobre a própria palavra de Deus. Então convidamos você a pegar o seu livro, Fundamentos da Fé Cristã, também com a Bíblia do lado, caderno de anotações, como sempre. Alguns pontos que você julgar importante, você poderá anotar. Isso também ajudará a assimilação e a absorção da apresentação desses temas de hoje, né? Então convidamos você a abrir o livro na lição 4, na página, vamos verificar, lição 4 na página 33, tá? Então nós vamos apresentar, como das outras vezes, lendo o texto, né? E conforme a necessidade nós faremos algumas inserções, algumas explicações. Então aqui diz que a própria palavra de Deus, nós vamos ver nessa lição o poder da palavra. No princípio Deus criou, e terceiro, o poder da palavra na experiência. Então iniciamos agora na página 34, o poder da palavra. Qual é o maior poder no universo? É uma pergunta muito ampla, com margem para muitas respostas, visto que o universo é vastíssimo. Grande também é o interesse por conhecer o poder, as forças, as energias à nossa volta. Neste momento, queremos voltar todo o nosso interesse ao poder incontestável da palavra de Deus. Vamos abordar a capacidade que o falar de Deus tem para criar todas as coisas. É certo que diante da pergunta feita acima, alguns nem sequer têm conhecimento dessa energia ilimitada, a palavra de Deus. No entanto, é o poder capaz de criar todas as coisas do universo. Deus, por meio da palavra, é a força que trouxe à existência todas as coisas.
Vamos conhecer um pouco desse poder? Então nós estamos apresentando a palavra de Deus e o poder da palavra de Deus. Algo que poderá nos auxiliar. A palavra de Deus e o próprio Deus não são coisas separadas para melhor compreensão nossa. A palavra é o próprio Deus e Deus é a palavra. Então, com esse conceito, você poderá desfrutar, você poderá receber essa luz com relação à palavra de Deus. Que a palavra ela não é separada de Deus. A palavra é Deus e Deus é a palavra. Por isso, o poder incalculável que há na palavra de Deus. Mas vamos prosseguir. O apóstolo João registrou de maneira muito clara e precisa em seu evangelho. No princípio era o Verbo, ou a palavra. E o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. João 1, de 1 a 2. O princípio aqui mencionado refere-se à eternidade passada. Então, quando ele fala no princípio era o Verbo, ou no princípio era a palavra, quando ele diz no princípio, ele está se referindo à eternidade passada, antes de qualquer coisa ter sido criada. Não é um princípio pontual, específico, mas eterno. O termo verbo usado neste trecho é logos no original grego e pode ser traduzido por palavra. Portanto, no princípio, a palavra estava com Deus e era Deus. Esse versículo é muito importante para conhecermos a palavra de Deus. Esse versículo, esse texto do Evangelho de João, capítulo 1, versículos de 1 a 3. No princípio, ou seja, na eternidade passada, era a palavra. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Então, isso é muito importante. Nós conhecemos a palavra e conhecemos esses versículos do Evangelho de João. Existe profundidade nessas afirmações. Há muitas riquezas a ser extraídas da passagem bíblica, mas vamos nos concentrar na questão da palavra. Por que João registrou dessa maneira? Sua intenção é mostrar que Deus é a palavra. A palavra é Deus. Isso indica que Deus se expressa, se revela e se manifesta como a palavra e pela palavra. Conhecemos uma pessoa pelas palavras que fala. Quando fica calada, dificilmente sabemos quais são seus desejos e intenções. Ela, a palavra, estava no princípio com Deus. Não há nenhum princípio sem Deus. Não há nenhum princípio sem a palavra. Tudo começa pela palavra. João continua suas firmes declarações. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Onde diz foram feitas, literalmente quer dizer vieram à existência. Então, parafraseando, todas as coisas vieram à existência por meio dela, da palavra, e sem ela, a palavra, nada veio a existir. Todas as coisas vieram a existir por meio da palavra. Que significa todas as coisas? Simplesmente tudo. Não há coisa alguma no universo que não foi trazida à existência, senão por meio da palavra. Ela deu origem a todas as coisas. Que poder incalculável! Nada, absolutamente nada, pode ser comparado ao poder de criar todas as coisas. Tal poder só pode ser encontrado em Deus Criador. Só Ele pode criar. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, compartilha da mesma revelação. Ele atesta em Colossenses capítulo 1, versículo 16. Nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis,
sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Que poder imenso! Então, ao estudarmos a palavra de Deus, nós somos então levados, através do texto do Evangelho de João e também através do texto de Colossenses, ao princípio, na eternidade passada e na criação, através de observarmos a criação, como a criação veio à existência, como surgiu a criação com toda a sua imensidão, todos os seus infinitos itens, nós vamos ter uma percepção do que é a palavra. Simplesmente a palavra é o próprio Deus. Mas vamos prosseguir. Assim devemos reconhecer e admirar o poder criador da palavra de Deus. Em Romanos está escrito, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. O eterno poder de Deus foi exercido na criação. O homem deve perceber o eterno poder do Criador e se curvar diante dele. Como vimos nas declarações de João, a palavra não é separada do próprio Deus, mas é Ele mesmo como sua expressão. A palavra de Deus tem a capacidade de originar todas as coisas. Quando o Verbo Criador falou, o que não existia veio à existência. Então, louvado seja o Senhor, nós vamos conhecer a palavra quando olhamos para a criação, quando veio à existência. Então, nesse momento, nós temos uma percepção do poder que há na palavra de Deus. O poder da palavra de Deus nada mais é que o próprio Deus capaz de criar todo esse universo que hoje nós nos encontramos, graças a Deus. Nós existimos, nós cremos em Deus, nós invocamos o seu glorioso nome, tudo isso porque um dia Deus quis, Deus teve a sua vontade, Deus teve o seu propósito e por meio da palavra tudo veio à existência. Vamos prosseguir então na abordagem de outros dois tópicos. No princípio criou Deus e também o poder da palavra na experiência. Então, primeiramente nós vamos ver esse da página 36. No princípio, Deus criou. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Gênesis capítulo 1, versículo 1. Tudo tem um começo, um início. As Escrituras Sagradas começam no princípio, porque Deus estava no princípio criando os céus e a terra. Sem Deus, não há princípio. Sendo assim, a Bíblia começa com Deus criando. O primeiro livro das Escrituras, Gênesis, que significa origem, inicia com o ato de criação de Deus. O primeiro capítulo nos mostra como Deus criou todas as coisas. Quando usamos o verbo criar no dia a dia, pensamos em produzir ou fabricar algo. No entanto, o verbo criar, no primeiro versículo da Bíblia, é bem específico. A palavra no original hebraico é bara. Indica que algo que não existia veio à existência. Não é uma matéria transformada. Quem consegue criar a partir do nada? Na escola, quando estudávamos, havia até uma frase que hoje, na ciência, é muito conhecida, a frase de Lavoisier,
que diz: na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Eles explicavam que na natureza não se podia criar algo que não existia. As substâncias, as matérias que há hoje na natureza, né, elas simplesmente se transformam. Elas mudam e se transformam em outras substâncias, mas não se podia criar do nada. Então essa frase é muito conhecida. Por isso é que o nosso conceito, quando se fala de criar, nós imaginamos, no nosso conceito, de fabricar alguma coisa. Porém, no âmbito espiritual, na esfera de Deus, na dimensão de Deus, criar é chamar à existência, ou trazer à existência algo que não existia. Então, é um poder absoluto, é o poder máximo, é o poder total, infinito, que só Deus detém esse poder. Só Deus é capaz de criar algo do nada, algo que não existia. E o Senhor, então, chamar a existência, né? Então, no sentido exato da palavra, só Deus pode criar. No livro de Jeremias está registrado: aquele que é a porção de Jacó, porque ele é o Criador de todas as coisas. A rigor, o verbo criar só pode ter um sujeito: Deus. Ele é o único Criador. Deus criou chamando os elementos a aparecer. Ele disse: haja luz, e houve luz. Gênesis capítulo 1, versículo 3. Ele falou e a luz surgiu. Onde estava a luz? Que material foi usado para fazer, entre aspas, a luz? Não havia, mas ele disse: haja, ou exista, e passou a existir. A palavra criadora de Deus é poderosa para tornar algo real. Então, para nós conhecermos a palavra, nós podemos ir à criação, no início, na origem. E isso é que vai nos dar, então, uma compreensão, um entendimento, né, do que é a palavra de Deus. A palavra de Deus é o próprio Deus. Então, a palavra, ela trouxe à existência coisas que não existiam, né? É a palavra criadora de Deus. Por isso que nós estamos vendo na criação do universo, para conhecer Deus e a sua palavra. Deus e a palavra são um só, né? Então a palavra criadora de Deus é poderosa para tornar algo real. O salmista, ao louvar o Senhor, reconhece: os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro de sua boca o exército deles. Pois ele falou e tudo se fez, ordenou e tudo passou a existir. O Criador deu ordens para tudo vir a existir. Obviamente encontramos pessoas que não reconhecem que Deus criou o céu, a terra e tudo o que há neles. Muitas teorias têm sido divulgadas sobre a criação do universo. A mais comum é a teoria do Big Bang, que diz que o universo se iniciou com uma grande explosão. Se fosse esse o caso, essa grande explosão seria a única em bilhões de anos, como alegam, capaz de organizar os itens da natureza, porque depois dela, todas as explosões causaram destruição e desordem. E de fato, né, uma explosão, quando ocorre, não produz coisas organizadas, ordenadas e de uma forma harmoniosa. Quando há uma explosão, gera destruição. Então, segundo o conceito de muitos cientistas, essa foi a única explosão que gerou muitas coisas organizadas, ordenadas precisamente, perfeitamente e harmoniosas. Então, esse é o conceito, o entendimento dos cientistas que não acreditam que foi Deus, pela sua palavra, que criou todo esse universo. Mas vamos prosseguir. Além disso, ninguém consegue dizer o que explodiu.
porque explodiu e o que acontecia antes da explosão. Todavia, os que creem que Deus é o Criador podem afirmar, pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Hebreus capítulo 11, versículo 3. Ainda no relato da criação em Gênesis 1, vemos que Deus criou todas as coisas conforme a sua vontade. Todos os itens da criação foram estabelecidos de acordo com seu propósito. Em Apocalipse capítulo 4, versículo 11, está escrito: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste. Sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Nenhum elemento foi criado pelo acaso. Pelo contrário, tudo foi criado por causa da vontade de Deus. O Criador deve ser louvado por todas as criaturas, como registra Salmos 148, versículos 3 a 6. Louvai-o, sol e lua, louvai-o todas as estrelas luzentes, louvai os céus dos céus e as águas que estão acima do firmamento. Louvem o nome do Senhor, pois mandou ele e foram criados, e os estabeleceu para todo sempre. Fixou-lhes uma ordem que não passará. Ele manda e estabelece as coisas em boa ordem. Vamos reconhecer e louvar o Criador. Aleluia. Vejamos agora o terceiro tópico, o poder da palavra na experiência. Então, nós estamos vendo que a palavra de Deus tem um poder incalculável. A palavra de Deus é, de fato, poderosa para criar todas as coisas. E nós, então, reconhecendo isso, conhecendo mais a palavra de Deus, conhecendo que a palavra de Deus é o próprio Deus, agora nós vamos ver essa palavra, a palavra de Deus, em nossa experiência. Vamos prosseguir a página 37. Ainda podemos abordar algo para a nossa experiência pessoal. Deus tem poder para criar aquilo que não existe em nós. Pode não existir amor em nós para amar os que não são amáveis. Pode faltar a capacidade para perdoar pessoas que nos ofendem. Talvez não exista paz, alegria em nosso interior. Sua palavra pode suprir tudo o que nos falta. Eu me lembro de uma vez, uma irmã, uma filha de Deus, que ela, ao ler a palavra de Deus, ao ler a Bíblia e as Escrituras, ela começou a rir e a dizer que não dava vontade de parar de ler mais, né? Então ela lia a palavra, lia, depois ela sentia uma alegria, começava a rir e dizia isso. Não dá vontade de parar de ler, porque a palavra de Deus, ela é realmente muito poderosa, para criar todo esse universo. E na nossa experiência, a palavra de Deus, ela cria coisas em nós, dentro de nós, coisas que não existem. E a palavra de Deus, ela pode criar isso em nós. E quando nós contatamos a palavra, ou através da leitura, ou através de ouvir a palavra de Deus, por pregação, por mensagem, e até por estudo, a palavra vai então, ela vai criando, ela vai entrando, ela vai se transmitindo para dentro de nós e vai criando, vai gerando coisas que não existiam em nós anteriormente. Então é a alegria, é a paz, é o amor, é o perdão, a misericórdia, tudo isso é criado dentro de nós, é gerado em nós pelo poder da palavra de Deus. Mas vamos prosseguir. Abraão, na sua idade avançada, não podia mais ter filhos, mas creu no Deus que chama à existência as coisas que não existem. Romanos capítulo 4, versículo 17. Deus criou um filho em Abraão e Sara, sua esposa. Mesmo o rei Davi caiu diante de uma provação e reconheceu que seu coração não era puro para com Deus, mas desejou que Deus mudasse seu coração e orou: cria em mim, ó Deus, um coração puro, conforme Salmo capítulo 51, versículo 10, parte A.
O verbo nesse versículo também é bara. Portanto, o Senhor cria não apenas coisas exteriores, concretas e palpáveis, mas também tem poder para trazer à existência algo novo no interior do homem. Ele pode trazer gozo e alegria por meio de suas palavras. Como disse o profeta Jeremias: achadas as tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração. Jeremias capítulo 15, versículo 16, parte A. Devemos apreciar o poder criador da palavra de Deus. Glória a Deus. Então, com essas palavras, com essa frase, nós então encerramos a lição 4 desse livro Fundamentos da Fé Cristã, volume 2. E nós, como sempre, fazemos votos que todos vocês que têm acompanhado esse curso, recebido essas lições, assistido essas aulas, vocês possam obter experiência no seu viver diário, no seu andar diário, cada vez que vocês estiverem contatando a palavra de Deus, cada vez que vocês estiverem lendo e estudando a lição e podendo conferir com os versículos da Bíblia, cada dia, cada momento que estiver assim, no contato com a palavra, que vocês possam perceber a bênção de Deus chegando até você. Então nós fazemos votos, que Deus vos abençoe ao estudar e ao fazer este curso. Não apenas obtendo mais conhecimento, mas crescendo, se desenvolvendo na vida interior, tendo um conhecimento maior, mas também junto o conhecimento de vida, tendo um conhecimento da palavra, um conhecimento maior, mais amplo, mas também tendo um conhecimento experiencial na sua vida, no seu viver, no seu convívio com as pessoas, no relacionamento com as pessoas. Que a palavra possa fazer muita diferença na sua vida a partir do contato com ela, porque a palavra é o próprio Deus. Ok? Então nós vamos ficando por aqui, desejamos a todos uma ótima semana, um bom curso. Não esqueçam de participar agora da sala de comunhão. É uma maneira de vocês também fazerem consultas de acordo com a matéria que está sendo apresentada, tirar dúvidas, e assim vocês ganharem mais e mais da palavra de Deus, das riquezas de Deus apresentadas em sua palavra. Ok? Então fiquem com Deus, ótima semana e até